Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre ética e pensamento conservador. Eu sou o comandante Ricardo, além disso, advogado e mestre em Direito. Como eu lembro na introdução dos assuntos tratados nos meus vídeos, os temas aqui têm por base o livro Pensadores da Liberdade, de Rodrigo Constantino. Eu faço um resumo dos textos, realizo a ligação dos assuntos contidos neles com a realidade brasileira, faço alguns comentários, bem como amplio a pesquisa quando é necessário para o melhor entendimento dos assuntos tratados. No vídeo de hoje, continuaremos a falar de Thomas Sowell. Vamos então à parte 2. Terminamos o último vídeo do domingo passado falando sobre os ungidos. Lembrando, Thomas Sowell criou a expressão visão dos ungidos para classificar um grupo de pessoas para as quais sua visão de mundo é muito mais relevante do que a própria realidade. Essa visão, que se confunde com uma ideologia, gera para aqueles que a utilizam a crença de que não apenas somente eles estão corretos, mas também que estão num plano moral superior aos demais. Há também os ungidos intelectuais e os especialistas, que usam suas posições de destaque, por serem considerados cultos e confiáveis, para iludir a população que acredita no que eles falam, por meio de suas narrativas falaciosas. Isso é uma prática antiética e contrária à postura conservadora, e atualmente é muito utilizada por aqueles que assumiram o poder no Brasil. Lembrando que eles próprios disseram que assumir o poder é diferente de ganhar eleições. Ocorre que suas mentiras com aspecto de análises fundamentadas para darem um ar de verdade estão sendo prontamente desmentidas pelas redes sociais. Utiliza-se a memória dos fatos registrados na internet e também por pesquisas de pessoas interessadas que conhecem os fatos verdadeiros. É por essa razão que os ungidos, que são porta-vozes do sistema que assumiu o poder, têm grande urgência em censurar as redes sociais, já que a grande imprensa está há muito tempo dominada por eles. Mas vivemos num país em que o ensino, em todos os seus níveis, está aparelhado já faz uns 50 anos. Os resultados nefastos são constatados em todas as áreas das instituições do país. O pensamento retrógrado, oriundo da Revolução Russa marxista de 1917, ainda estão sendo disseminados aqui no Brasil. Está plenamente comprovado que essa doutrina não foi bem sucedida nos países em que foi implantada, haja vista Cuba, Venezuela, etc. Nas salas de aula, esses intelectuais conseguiram substituir o papel do ensino, que é o responsável por preparar os alunos para a vida profissional, por doutrinação ideológica, fazendo com que os jovens não pensem mais por conta própria. De forma arrogante, esses intelectuais não tratam suas ideias como hipóteses, que devem ser testadas, mas sim como axiomas, a serem seguidos ou impostos aos alunos. O grande objetivo por trás disso é manter o domínio do poder e enriquecer os integrantes do sistema e seus soldados, que servem a ele de forma fiel. Porém, quem paga a conta disso somos todos nós, os pagadores de impostos. Só que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, sabendo que a grande parte desses recursos estão sendo desviados para enriquecer aqueles que trabalham para o sistema. Esses ungidos intelectuais, por onde passaram, sequestraram as sociedades e provocaram a miséria, a violência e o caos. Sua técnica de atuação é demonizar as culturas que lideram o mundo livre e criam prosperidade, avanços tecnológicos, etc., que têm por base a lei e a ordem.
a ética e a postura conservadora. Esses ungidos sempre foram eficazes em produzir desculpas para as consequências de seus atos. Sempre conseguiram desviar as atenções para longe dos crimes que praticaram. Sempre conseguiram ficar impunes por meio da manipulação do ordenamento jurídico. Lembre-se da teoria do CEP, utilizada pelo ministro Fachin, para retirar processos da Lava Jato de Curitiba e passar para Brasília. Ele passou por cima da convalidação do foro por localização territorial, também chamado de competência territorial, que é o critério que define qual o juízo ou tribunal competente para julgar uma ação com base na localização geográfica das partes envolvidas ou do local onde ocorreu o fato que deu origem ao processo. Esse foro é inicialmente relativo e depois passa a ser permanente. Se alguma parte não questioná-lo em sua primeira manifestação no processo, esse foro se convalida e não pode ser mais alterado. Se o juiz de primeira instância faz o que fez o ministro Fachin, provavelmente seria suspenso. Os ungidos se utilizam de políticos profissionais que já cometeram ilícitos durante a sua carreira para que passam a ser reféns do judiciário, para anular a vontade do povo por meio de chantagem. Se a PEC do fim do foro privilegiado, que foi aprovada no Senado e hoje está na gaveta do presidente da Câmara, fosse aprovada, essa chantagem seria imensamente reduzida. O povo precisa estar atento e bem informado, por meio de canais confiáveis, para não reeleger esses políticos burocratas marionetes dos ungidos. Entretanto, há poucas exceções. As eleições de 2026 serão as mais importantes da história deste país. Elas poderão ser o ponto da virada para o retorno das liberdades constitucionais e o cumprimento das leis, proporcionando uma vida melhor para a população, ou representarão o fim da democracia no Brasil. O povo deve escolher minuciosamente seus senadores e não reeleger praticamente nenhum daqueles que estão lá hoje, porque não trabalham para honrar o compromisso assumido no início de seus mandatos. Trabalham apenas pelos seus interesses. Constantino cita o filósofo Kwame Anthony Appiah, nascido em Gana, PhD pela Universidade de Cambridge e professor de Harvard, no tempo que aquela faculdade ainda tinha o nome a zelar, e também professor em Princeton. Ele disse: uma cultura só tem importância se for boa para os indivíduos. Aí eu pergunto, a cultura brasileira está sendo boa para os brasileiros? A resposta é não. A cultura transmitida para os alunos no Brasil hoje está impregnada de ideologia marxista, que não serve para nada. Thomas Sowell é um dos autores que alertam para o perigo do multiculturismo. Trata-se de uma das maiores ameaças para a liberdade individual que existem atualmente. As culturas evoluem com o tempo. Nada impede de se aproveitar algumas práticas existentes em outras culturas e verificar se são úteis para nós e adaptá-las à nossa cultura. O errado é importar qualquer coisa que existe em outros países e tentar nos impor algo que os ungidos decidiram que será bom para nós. Neste caso, estarão interferindo em nossas liberdades individuais, uma vez que devemos ser livres para escolher o que é bom para a nossa sociedade. Uma cultura, segundo a Enciclopédia Britânica, é um padrão integrado de conhecimento humano, crenças e comportamentos, que são o resultado da capacidade humana de aprendizagem e transmissão de conhecimento para as gerações seguintes. A cultura deve promover um estoque de conhecimento, princípios, valores, costumes, comportamentos, tecnologias, etc., bem como promover a ética e a cultura conservadora, porque será desta forma que os avanços propiciarão às gerações seguintes prosseguirem a partir de um patamar mais alto do que aqueles que encontraram.
e, desta forma, a desenvolver o país. No Brasil, nossa cultura está sendo destruída há muito tempo por meio da infiltração da ideologia marxista no ensino. Assim, o país está quase parado no tempo, enquanto o resto do mundo evolui numa velocidade muito maior. Com isso, outras culturas estão num patamar evolutivo superior ao nosso. O ingresso da ideologia no ensino é algo nefasto. A Piaget, que citei anteriormente, explicou os riscos da visão coletivista da cultura, em detrimento do direito de livre escolha individual. Essa visão coletivista é decorrente dessa disseminação de ideologia nas escolas. A Piaget defende que a globalização faz bem para as culturas porque ela diversifica. Culturas fechadas estão fadadas ao insucesso. Basta comparar a cultura norte-americana, onde há liberdade individual para empreender, pesquisar e se desenvolver, com outras culturas no resto do mundo. O desenvolvimento tecnológico americano é muito superior a qualquer outro no mundo. Isso faz dos Estados Unidos da América a potência mundial que é. A população deve ser livre para escolher quais os produtos culturais deve consumir. A intromissão do Estado na cultura, decidindo o que é bom para a população, via Lei Rouanet, por exemplo, é nefasta para a cultura, porque estabelece aquele coletivismo que citei, que é responsável pelo atraso e pelo retrocesso. Quanto mais liberdade de mercado, com abertura para diferentes países, mais opções de consumo estarão disponíveis para a população. A concorrência promoverá melhores produtos e serviços e mais baratos, e o Brasil sairá do atraso cultural, tecnológico e de serviços em que se encontra atualmente. Outra bandeira de Thomas Sowell é a política de cotas para qualquer coisa, trabalho, serviço público, concursos, universidades, etc. Essa política pública nada mais faz do que trabalhar contra o mérito e fomentar o próprio racismo que afirma combater. Porque a segregação que as cotas promovem, concedendo privilégios a certos grupos em detrimento de outros, vai gerar mais segregação na sociedade. Por exemplo, um aluno do ensino médio que se esforça muito para ser aprovado em uma faculdade concorrida, vê um colega seu que pertence a outro espectro social ser aprovado no mesmo concurso com notas bem inferiores às suas. No mínimo, isso vai causar descontentamento. Além disso, a dificuldade do concurso foi gerada justamente para que os alunos que iniciam o curso com um determinado nível de conhecimento, e será contraproducente a universidade reduzir seu nível de exigência, porque o seu nível de ensino cairá. Aquele que entrou por meio de cotas não deveria sobreviver nem ao primeiro ano da faculdade. Aliás, o principal critério de cotas é o de raça. Só que isso está errado. Somos todos da mesma raça, a raça humana. Martin Luther King já dizia que sonhava com um país onde as pessoas não fossem julgadas pela cor de sua pele, mas pela firmeza de seu caráter. O caráter é um fator muito importante para a sociedade, porque, juntamente com a ética, tornará as pessoas melhores. Se o povo brasileiro elegesse políticos com caráter firme e éticos, o país não estaria na situação que está hoje. No Brasil, estamos cansados de ver a interferência do Estado na sociedade para promover políticas públicas que surgiram da cabeça dos ungidos. Só que isso é contraproducente quando a política pública não é um pedido da sociedade para resolver algum problema que ela não consegue resolver sozinha. É para isso que as políticas públicas servem, mas o brasileiro se acostumou a recorrer ao Estado para tudo, a ser tutelado pelo Estado, e essa cultura precisa mudar. O racismo passou a ser um bode expiatório para os ungidos, interferir na sociedade para combater as desigualdades. E, com isso, reivindicarem as manchetes para si, sendo aqueles que são os salvadores da pátria. Só que qualquer política pública nesse sentido não resolverá o problema da desigualdade social.
Já falamos em outro vídeo que a desigualdade social não é um problema. Ela sempre existiu e sempre existirá. Porque, apesar de nascermos todos da mesma forma, as condições sociais em que somos inseridos após o nascimento nunca será igual. Algumas pessoas não se desenvolvem como as outras, em virtude de não terem atributos que as outras têm. Alguém pode ter um talento natural, mas não teve oportunidades certas para desenvolvê-lo, ao passo que outra pessoa que tem as oportunidades e o talento é preguiçosa e não aproveita isso. Nós somos todos iguais em duas situações, quando nascemos e quando morremos. O que fazemos nesse ínterim é o que nos diferencia. Poucos povos no mundo sofrem, e sofrem tanto preconceito quanto os judeus. No entanto, isso não os impediu de realizar enormes conquistas. Quando os direitos iguais foram concedidos, inicialmente nos Estados Unidos da América, no fim do século XVIII, e depois na Europa, o fluxo de judeus nas universidades teve um grande aumento. Os judeus passaram a se destacar em diversas áreas. Com menos de 1% da população mundial, os judeus receberam 22% dos prêmios Nobel de Química, 32% de Medicina e 32% de Física. Isso em dados de 2017. Mesmo as pessoas que nasçam em condições sociais exatamente não são iguais, porque cada pessoa possuirá habilidade diferente da outra. Só os coletivistas marxistas acham que as desigualdades devem ser extintas por força do Estado. Em nenhum lugar do mundo isso foi verdade. Muito está se falando hoje dos milionários, empresários ricos, em contraste com a maioria da população que é pobre. É a velha tática da esquerda de jogar os pobres contra os ricos para criar o caos. Ocorre que as pessoas se esquecem que a maioria desses ditos ricos trabalhou muito, foram ousados ao investir, correram riscos, tiveram boas ideias e aproveitaram oportunidades certas, e assim conseguiram chegar ao nível de riqueza que chegaram. Não foi por acaso. Ainda mais no Brasil, onde há uma imensa carga tributária, uma grande burocracia, uma grande corrupção e alto nível de criminalidade, etc. Aqueles que são empreendedores de sucesso aqui e conseguiram fortuna podem ser considerados heróis. Sowell divide a discriminação em duas categorias. A primeira baseada nos fatos e a segunda em preconceitos. A primeira tem por base racional e a segunda tem por base arbitrária e subjetiva. Todas as políticas públicas estatais surgem como reação ao segundo tipo. Entretanto, muitas pessoas julgam os outros e os discriminam com base em fatos. E atualmente precisam mais de fatos porque usam as famosas narrativas. Um exemplo disso é a discriminação racional, que é o caso dos segurados de automóveis, por exemplo. Seguradoras de automóveis, elas cobram um valor muito maior de homens jovens porque estatisticamente causam mais acidentes. Mas aquele jovem que dirige bem, cumpre as regras do trânsito e nunca sofreu acidentes, não tem culpa. E por que precisa pagar um seguro mais alto? Sowell aponta que o mundo atual, o alarde das ditas minorias que se acham oprimidas, soa mais alto que o livre debate racional. Outro fator são as estatísticas manipuladas, que associam desigualdades sociais com um preconceito e não apresentam a devida comprovação. Utiliza-se isso de forma sensacionalista, colocando a retórica, ou seja, a narrativa, acima da verdade. Bem, era isso que eu queria transmitir para você sobre o pensamento de Thomas Sowell no dia de hoje. No próximo domingo, falaremos de um outro tema, fora do livro,
do Constantino, que foi objeto de um trabalho que realizei no mestrado em Direito, que é o capitalismo e o progresso humano. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá!